Então, assim, ó, então é algo que eu vejo assim, ó, quando eu falo em se expressar, eu tô falando em dia a dia da organização mesmo, é o que eu vejo lá nos meus clientes, eu vejo as pessoas com ideias boas, sem coragem, ou sem um ambiente, né, que favoreça ela a ter coragem para se expressar. Exatamente. Né? Então, a segurança psicológica, ela tem esse pilar forte justamente por isso, né? Porque para que eu possa me expressar, para que eu possa, né, falar o que eu vejo, o que eu sinto, eu preciso ter um ambiente seguro. Então, esse é o primeiro pilar, Primeiro né, quando a pilar, gente fala expressar. de se expressar. O segundo pilar é bem interessante porque fala segurança em interagir. Porque a gente tem que ter muito claro que segurança psicológica não é trabalhar num ambiente perfeito, que todas as pessoas se gostem, né? Que todo Ursinhos mundo. Isso não carinhosos, eu falo. existe, Ambiente ursinhos exato, carinhosos. não existe, não existe. Mas eu posso ter um ambiente em que eu possa interagir com o meu colega, interagir com você e falar, Matheus, olha, eu preciso fornecer para você um feedback difícil, né? Preciso falar para você uma coisa difícil. Né? Quando que as pessoas conseguem falar isso? Né? Nossa, é Algo que tenso é demais, é muito delicado, né? É difícil, muito delicado. muito delicado, né? Olha a maturidade, né, que a pessoa tem que ter para fornecer um feedback e também para receber. E isso eu vejo no mundo corporativo. As empresas investem em treinamentos para fornecer feedback, ok, é muito importante, mas é difícil ver uma empresa oferecer um treinamento que fale em receber feedback. Receber feedback. Porque se eu não souber receber feedback, foi por água abaixo. Então, a comunicação, isso você sabe muito melhor que eu, né, Matheus? Você sente, Aline, você Área. sente que o receber o feedback, a pessoa leva, não vou falar todas, né, que eu não gosto de generalizar, mas muito pelo pessoal, né, a pessoa tem alguma coisa contra mim, né, ela não gosta de mim por causa disso, mas tá Leva, lá isso no eu desempenho em relação ao entendo. trabalho da pessoa, né. Exato, só que aí a pessoa às vezes não sabe fornecer o feedback, não sabe como fazer isso. Nessa semana eu tive uma situação bem pontual, eu justamente assim, uma situação de conflito, né? E o conflito se estendendo, porque a pessoa não sabia como falar sobre aquele assunto. Mas aí, enquanto a pessoa não faz uma intervenção adequada, aquilo vai se tornando uma bola de neve. É. Né? Então, essa interação, justamente ela está relacionada com isso, né? Em eu ter a mente, em eu poder, por exemplo, fornecer um feedback legítimo, não só para cumprir o protocolo. Porque muitas vezes está lá, preciso fornecer feedback para o meu liderado uma vez por mês. Está lá na regra, está lá no formal, certo? Só que quando a pessoa vai fornecer esse feedback, ela faz para cumprir o check dela lá. Eu forneci o feedback. Tá, mas e como que ela fez isso? Foi um feedback legítimo que realmente vai cumprir com o propósito de um feedback, que é o quê? Construir o outro, né? É poder realmente contribuir com o crescimento do outro. O feedback, ele é para isso. Por isso que às vezes ele é mais fácil e às vezes ele é mais difícil, É porque difícil. eu vou precisar, às vezes, sinalizar você a mudar um comportamento, por exemplo, né? Às vezes até pessoal, né? Até da cultura, Exatamente, a maneira como a né? pessoa se expressa que vem no primeiro pilar, né. Exato. Sabe que eu tive um cliente da Irlanda, um brasileiro que foi trabalhar na Irlanda. Não sei se eu comentei com você Você sobre falou que esse cliente. estava atendendo um rapaz da Irlanda, você tinha comentado É. comigo. E aí ele tem um cargo de liderança e ele coordena uma equipe, se não me engano, 20 e poucas pessoas, mas de 6 países diferentes. Olha que legal, interessante. É muito interessante, porque ele fala, Aline, eu tenho liderados meus que têm por hábito cultural, por exemplo, né, tomar banho menos vezes, Uma né? frequência menor, tipo uma vez Uma só. frequência, exato. Como é que eu vou falar para ele isso? Porque agora o nosso ambiente, né? Uhum. Então, delicado, né? Como que eu vou falar isso para ele? Né? Eu acho que é uma das coisas mais Puxar, né? delicadas. Puxar o assunto e falar, olha, é Puxar o seguir. assunto. Exato. E assim, se a gente pensar, né, Matheus? É uma questão da cultura da pessoa. Não é somente não é um desleixo. Às vezes acontece, Tipo, acontece. Às vezes acontece um desleixo. Mas nesse caso é uma questão cultural, né? O que eu entendo que até desconstruir isso potencializa. é muito difícil, é Muito muito difícil. difícil, né? Mas aí entra também a segurança psicológica, né? De você construir uma equipe, um É. time em que você vai, para interagir, né, com ela, você vai ter que falar assuntos que não são fáceis, muitas vezes são bem Uhum. desafiadores, né? Ambos Então, têm que ser maduros nisso, né? Tanto quem tá dando que tá recebendo, né? Esse é o desafio, né? É esse é o encontrar esses desafio. dois. Por isso que a segurança psicológica, muitas vezes as pessoas falam, mas é responsabilidade da empresa, é responsabilidade do líder. Sim, eu concordo, mas eu coloco aí uma reflexão a mais, não é só Exato. deles. Eu, trabalhador, Todo chego lá e mundo. já mando todo mundo para aquele lugar, o cara não tem essa flexibilidade de resiliência cognitiva de se adaptar ali ao ambiente. Exatamente, né? Então eu entendo e eu levo isso para os meus clientes, né? Que a responsabilidade dessa construção
ela é de todo mundo. Ela não é só da empresa, ela não é só do líder e ela também não é só do liderado. Claro que não pode impedir, por exemplo, eu vejo assim no mundo real, não pode impedir uma empresa que não tenha isso na sua cultura, mas que o líder possa desenvolver isso no time dele. Eu acho que pode. Não vai ser tão potente quando tudo está alinhado, né? Quando a organização, a sua diretoria, a sua liderança, ok, quando a gente tem isso, né, a gente tem toda essa estratégia, porque eu entendo que a segurança psicológica ela é uma estratégia potencializada. Mas isso não significa que eu, enquanto líder, não possa proteger a minha equipe. Né? Eu posso proteger a minha equipe. Estou numa empresa que a cultura organizacional não me permite, né, implantar segurança psicológica. Ok, mas será que eu não posso implantar segurança psicológica dentro do meu time? Eu acredito que sim. Né? Eu acredito que investir em segurança psicológica, investir na construção de vínculo entre as pessoas é um dos caminhos seguros para que a gente consiga atingir performance, para que a gente possa melhorar o desempenho das pessoas, porque senão vai estar sempre o cachorro ali. Sempre o cachorro ali, né? E no momento que eu me sinto ameaçado, seja pelo passo do líder chegando, seja pelo tom de voz, mas a gente nem percebe, a gente fala, né, o tom de voz altera, o olhar. Nunca aconteceu contigo, Matheus, quando era criança, né? Eu acontecia, aprontava alguma coisa quando era criança, meu pai só com o olhar. É o código, né? É o código. Não é? Só com o olhar já sabia tudo que acontecia Vixe depois, Maria, né? chegar em casa hoje. Isso, é isso, né? Então, só com o olhar a gente sabe o que vai acontecer. E às vezes a gente não percebe que o que a gente está fazendo, as nossas ações e os nossos comportamentos ficam muito automáticos. Você falou, né, do curso que você está desenvolvendo sobre isso? Sim, que possivelmente em breve estará disponível para o pessoal, que será o arquiteto dos hábitos, trazendo essa articulação de como a neurociência afetiva, cognitiva e comportamental, junto aí com a psicologia, claro, pode estimular esse diminuir o desconforto, porque é uma ilusão, Aline, a gente estava discutindo antes de entrar ao vivo aqui, como as pessoas nas redes sociais, no Instagram principalmente, é interessante porque você pode navegar e encontrar conteúdos muito bons. Porém, há uma expansão maior daqueles conteúdos não muito bons nessa relação de vender ideias que a gente sabe que não é verdade, ilude muito mais as pessoas no sentido de mudar um hábito é gostoso, você pode, é capaz. Não, de fato, todos podem, mas todos conseguem? Não, porque tem um desconforto. Você está criando estruturas, circuitarias específicas no seu cérebro, aí entra a neuroplasticidade, os tipos química, estrutural, funcional, que ali você vai investir uma atividade energética mental, cognitiva, ali podemos falar de glicose, gordura, que a pessoa não está adaptada, e para você desconstruir isso, você tem que ter a exposição frequente, constante, que nós chamamos de baby steps, isso até da organização é a mesma coisa. Se um líder chega, há mudanças assim drásticas, obviamente, depende muito também do mercado econômico nessa relação, mas se quer construir uma mudança mais sólida e persistente naquilo, um passinho de cada vez, tem a recompensa, poxa gente, hoje nós conseguimos mudar isso e aquilo, porque foi aquilo que você falou, a construção é muito subjetiva de cada um tem a sua individualidade, mas essa soma de individualidades darão o rosto do que o líder quer em relação à sua equipe. Exatamente, né? Por isso que eu não acredito numa fórmula milagrosa, né, Matheus? Não existe. Era o que a gente estava conversando, não existe. É um caminho árduo, mudar comportamento. Se fosse simples, né? Um botão liga e desliga, agora eu quero mudar, né? Todo mundo realizaria aquilo que promete no último dia útil do ano. Pulando as ondinhas, exatamente. Exato, é muito gostoso. Por que não acontece? Todo mundo quer, né? As pessoas querem aquilo que elas desejam, certo? Não é um querer pequeno, às vezes é um querer muito grande. E por que isso não acontece? Né? Então, por isso que a gente tem que estudar comportamento. Né? Em fontes seguras, eu brinquei contigo no início, né, Matheus, que eu nas minhas aulas, eu recomendo, né, você como uma fonte segura, né, porque eu sei o quanto você estuda, né, Matheus? Então, eu costumo recomendar, porque no meio de tanta informação e o nosso próprio nosso sistema, né, quando a gente vê algo tão simples de fazer, né, a gente abraça, né, a ideia, né? Fala assim, a gente quer aquilo que é fácil, né? Então, vamos para esse milagre de mudar comportamento. E a gente sabe, estudando, o quão desafiador é mudar um comportamento.